Boa tarde. A paz de Jesus. Como também já me apresentaram aqui, Eliane de Voncir, me chamo Lisiane. Muitos de vocês já reencontrei aqui, muitos pregadores que conheci durante estes 2 anos, que estive, 1 ano e meio, quase 2 anos, que estive à frente do Ministério de Pregação aqui no estado do Paraná. E que alegria quando a gente reencontra, né? Com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que fazem a diferença na nossa vida. Sou da Arquidiocese de Marigá. Cadê o povo de Marigá aí? Participo, sirvo no grupo de oração Bom Pastor em Mandaguari. E participo do nosso movimento da renovação desde 1993. Eu não costumo muito falar a quantidade de tempo que eu participo, para vocês não saberem a minha idade, né, Gustavo? Mas, nesse ano em especial, 2023, eu gosto de falar, porque é o ano que eu faço 30 anos de renovação. E quantas coisas o Senhor foi realizando e fazendo na minha vida, desde lá de 93 até hoje em 2023, e quantas ainda o Senhor irá fazer na minha vida. Então, eu quero dizer para você, eu não sei quanto tempo faz que você participa do nosso movimento, eu não sei quanto tempo faz que você conheceu Jesus, que você recebeu o batismo no Espírito Santo. Mas pode ter certeza que Deus tem infinitamente mais ainda a te dar, amém? O tema desta pregação, nesta tarde, neste final de tarde, espero que o sono já tenha ido embora, né? Não é mais depois do almoço. Espero que o sono já tenha ido embora. Minha alma glorifica o Senhor. Manifestou o poder do seu braço. Vocês sabem quem fez essa oração, não sabem? Quem fez essa oração? Maria, Nossa Senhora. E antes de falar de Nossa Senhora, eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Nós ainda estamos no início do congresso, né? Embora já tenha se passado quase a sexta-feira toda, mas estamos ainda no início, temos muito mais ainda a viver neste congresso. Mas você chegou aqui hoje, talvez pela manhã ou após o almoço, você chegou aqui hoje com algo no seu coração, com um desejo no seu coração. Qual é este desejo? O que é que você veio buscar neste congresso? O que você veio buscar neste final de semana? O que te fez deixar a sua casa, deixar a sua família? O que te fez vir até Londrina para este congresso, pelo qual o seu coordenador te chamou, alguma pessoa te chamou? Eu quero que você comece a pensar sobre isso. E já pensando sobre isso, eu quero dizer uma coisa. Muito mais do que aquilo que você quis, muito mais do que aquilo que você pediu, o Senhor irá fazer. Infinitamente mais do que aquilo que você imagina que você veio buscar aqui, o Senhor vai fazer na sua vida. Você acredita nisso? Então fala aí para a pessoa que está do seu lado. Você acredita que o Senhor vai agir no seu coração, na sua vida? Você sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque muitas vezes nós viemos aos congressos, aos encontros, aos nossos grupos de oração com o coração desanimado. Nós viemos buscar o Espírito Santo possa fazer algo novo, algo diferente, mas nós já viemos desacreditados. Nós não acreditamos que o Senhor pode sim fazer maravilhas no nosso meio. Mas sabe por que isso acontece conosco? Porque como nos disse a Dani agora há pouco, nós estamos vivendo um combate espiritual. Você tem vivido um combate espiritual na sua vida, você tem vivido um combate espiritual no seu grupo de oração, e este combate espiritual precisa ser enfrentado de frente. Nós precisamos entender que estamos numa batalha. Meus irmãos, vou falar como o Padre Jonas falava. Nós não estamos mais em oba-oba. A gente não vive mais em oba-oba. Nós não podemos achar que a renovação carismática é um oba-oba. Porque nós estamos vivendo uma batalha. E para que nós possamos vencer esta batalha, nós precisamos utilizar as armas certas. Não é assim? Imagina lá a pessoa que vai à frente ali numa guerra. O
Que armas que ele precisa levar? Imagina se ele não levar as armas certas. Imagina se ele levar com ele coisas que não servirão para que ele possa vencer esta batalha. Vai adiantar alguma coisa? O que vai acontecer com ele? Vai perecer. Mas quando nós conhecemos as armas certas, o Senhor muito provavelmente nos dará a vitória. Por isso eu quero que você pegue lá a passagem que dá tema a esta pregação, Lucas capítulo 1, versículo 46 a 55. Enquanto você vai pegando, eu quero já falar um pouquinho sobre estas armas. Hoje, aqui nesta tarde, eu vou apresentar para você 3 armas, das muitas que nós podemos. Mas em específico, nesta pregação, eu vou apresentar para vocês 3 armas. A primeira arma é Nossa Senhora. Nossa Senhora que combate por nós. A segunda arma é o Espírito Santo. O Espírito Santo que combate em nós. E a terceira arma, o louvor a Deus, que é o combate através de nós. Não podemos mais minimizar, como nos dizia Dani, o poder do mal em nossa vida. Precisamos tomar em nossas mãos as armas certas para esse combate. Lucas capítulo 1, versículos de 46 a 55. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus meu Salvador, porque olhou para a sua pobre serva. Por isto, desde agora me proclamarão bem-aventurada todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou o coração dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bens os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel seu servo, lembrado da sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade, para sempre. Amém. Nós não podemos falar a palavra sem falar de Nossa Senhora, aquela que, cheia do Espírito Santo, proclamou esta linda oração de louvor. Ela que ainda não entendia os desígnios do Senhor, ela que ainda não entendia o que o Senhor exatamente queria dela, quando aquele anjo apareceu a ela. Versículos anteriores a estes que eu acabei de ler, o texto anterior a este que eu acabei de ler, ela que não compreendia, simplesmente disse sim, simplesmente deixou com que o seu coração se alegrasse, e se alegrando em Deus e no Espírito Santo, ela compôs esse lindo cântico de louvor a Deus. Meu irmão, você acredita na palavra de Deus? O que Maria fez no momento da anunciação que antecede este texto foi acreditar na palavra de Deus. Hoje, na missa pela manhã, como já nos disse o bispo, nós estamos celebrando o nascimento de Maria. Hoje é o aniversário de Nossa Senhora. E eu quero lembrar Nossa Senhora com um dos títulos que ela é colocada para ela na nossa igreja. Nossa Senhora Maria, como a nova Eva. Você já ouviu falar deste título de Nossa Senhora? Aquela que é a nova Eva. E por que é que Nossa Senhora é a nova Eva? Porque a partir de Nossa Senhora é a porta, a partir dela entrou a salvação no nosso mundo. A partir de Nossa Senhora, nós podemos ter acesso à salvação que o seu Filho Jesus trouxe a nós. Mas eu disse que Nossa Senhora tem este título de nova Eva. Porque, meus irmãos,
enquanto Nossa Senhora ouvia a palavra de Deus, enquanto Nossa Senhora dizia sim à palavra de Deus, mesmo sem compreender esta palavra de Deus, Eva ouvia a voz da serpente. Enquanto dentro do ventre de Nossa Senhora era gerado fruto, Jesus, bendito fruto do ventre de Maria, no ventre de Eva era gerado o pecado. E este é exatamente o combate espiritual que nós temos que lutar. É contra o pecado que nós temos que lutar. Porque às vezes nós imaginamos que o combate espiritual é algo muito distante. É algo que nós necessariamente não podemos enxergar. Algo necessariamente que nós simplesmente sentimos. Meus irmãos, o combate espiritual é muito mais do que sentimento. Muito mais. Por isso nós precisamos utilizar as armas certas. Por isso nós precisamos compreender que Nossa Senhora é a primeira arma para que nós possamos vencer este combate espiritual, porque ela foi a primeira arma na mão de Deus para que através dela pudesse vir ao mundo Jesus, aquele que venceria o pecado gerado no ventre de Eva, através daquele fruto proibido. Esta mesma Eva, esta mesma mulher que está dita lá no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15, você conhece esta passagem, onde a palavra nos diz que esta mulher, e para nós sabemos quem é esta mulher, é Nossa Senhora, iria pisar a cabeça da serpente, porque esta serpente iria rastejar aos seus pés. Você conhece essa palavra, não conhece? E a mesma mulher que está descrita lá no livro de Gênesis, também está descrita no Apocalipse capítulo 12, que você também conhece. Aquela mulher que luta contra o mal, aquela mulher que pisa na cabeça da serpente, aquela mulher que defende todos os filhos dela. E quem são os filhos de Maria, senão Jesus? E nós, através de Jesus, somos nós. Nossa Senhora nos defende de todo mal, porque foi dado a ela este poder de nos defender de todo mal. Foi dado a ela o poder de combater e vencer o demônio. E você sabe muito bem disso. Portanto, que nós possamos, através da intercessão de Nossa Senhora, ela que para nós é a Nossa Senhora do Rocio, que é a Nossa Senhora também das graças, que através de todas as graças que vêm da mão de Nossa Senhora, e a Dani dizia para nós na pregação dela, que nós só conseguimos vencer o combate espiritual pela graça de Deus na nossa vida, e esta graça, meu irmão, passa pelas mãos de Maria. Portanto, peçamos para que ela possa lutar por nós, quando nós não conseguimos mais, que nós possamos pedir para que ela possa lutar por nós, para que nós possamos também, como ela, derrotar o maligno. O nosso combate espiritual, volto a dizer, para que fique gravado no coração de cada um de vocês, porque isso está gravado já no meu coração, é contra o pecado. Eu não sei qual é o seu pecado, eu não sei qual é a sua fraqueza, eu não sei como você veio a este congresso, e como eu perguntava no início dessa pregação, eu não sei o que você veio pedir aqui. Eu não sei, mas você sabe qual é o seu pecado, você sabe qual é a sua fraqueza, e você sabe aquilo que necessariamente você precisa do Senhor. Qual é a graça que você precisa do Senhor para conseguir vencer este combate que tem assolado as nossas vidas e assolado os nossos grupos de oração. Você sabe por que Nossa Senhora foi aquela que venceu o demônio? Porque Nossa Senhora estava cheia do Espírito Santo. Ela era cheia da graça. E aí eu quero voltar um pouquinho. Nós lemos o Magnífica, que é Lucas capítulo 1, 46 a 55. E eu quero voltar um pouquinho com vocês, se você ainda está com a sua Bíblia aberta aí. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Vamos ler junto? O Espírito Santo descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra.
Eu, assim como a Dani, também utilizo a Bíblia de Jerusalém para preparar as minhas pregações. E na Bíblia de Jerusalém, ao invés de força, ela usa a palavra poder. O Espírito Santo nos dá esta força, que é este poder. A força e o poder de Deus para que nós possamos vencer o pecado em nossa vida. Para que nós possamos vencer este combate espiritual que tem nos deixado, assim como aquela serpente, rastejar e não se elevar como Nossa Senhora no Magnífica, que disse: minha alma engrandece ao Senhor. Nós precisamos deste Espírito Santo. E sabe mais, meu irmão? Existem algumas palavras, e muitas, inúmeras, no Antigo Testamento, que nos falam sobre exatamente este termo, poder. Mais especificamente nos Evangelhos, quando Jesus curava as pessoas, quando Jesus fazia milagre, era-se utilizado essa palavra poder. Mas muito mais próximo a nós, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 8, nós também encontramos com esta palavra. Mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. Foi isso que a Dani disse aqui na oração dela, e é isso que está escrito aqui no meu roteiro. É este poder que o Senhor quer nos dar. Se eu e você somos batizados verdadeiramente no Espírito Santo, é este poder e esta força que Ele vai nos dar para que nós possamos vencer todo o mal. Uma outra passagem ainda sob o olhar de Lucas, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, eu vos mandarei o prometido do meu Pai, entretanto, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Precisamos ser revestidos da força do alto. O que aconteceu com Maria? Na passagem que eu li, no versículo 35, o Espírito Santo a encobriu, a revestiu com a sua sombra. E o Espírito Santo também nos cobre, também nos reveste com a sua sombra. O Espírito Santo, quando nós estamos cheios dele, quando nós realmente fomos batizados no Espírito Santo, e aqui eu volto a dizer, meu irmão, estamos acostumados a acreditar que o Espírito Santo é derramado em nós quando nós sentimos, quando nós temos sensações, quando nós sentimos arrepios, quando nós choramos, quando nós repousamos. Mas não é somente aí que o Espírito Santo é derramado em nós. O Espírito Santo age em nós quando através dele nós conseguimos vencer os pecados. O Espírito Santo age em nós quando através dele nós conseguimos mudar de vida. Se você não tem conseguido mudar de vida, o Espírito Santo ainda não tem agido em você. Talvez você ainda não tenha recebido a efusão do Espírito Santo. E pode parecer duro o que eu estou falando para vocês, mas nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos e compreender se realmente este Espírito Santo já foi derramado sobre a minha vida. Ou será que até hoje eu tenho vivido esse oba-oba e parado de acreditar que realmente este mal existe e este mal quer me tirar do caminho de Jesus, este mal quer me tirar do céu. Este mal não quer que eu me engrandeça, não quer que eu suba até o céu, mas quer fazer que eu rasteje juntamente com aquela serpente que estava ali simplesmente para seduzir a Eva e depois foi embora e a largou lá com o pecado. A quem é que você quer escutar? Que voz você quer escutar? Quem é que você quer que esteja dentro do teu coração? Que palavra você quer que esteja dentro do teu coração? A palavra do maligno ou a palavra de Deus, a palavra de Jesus na nossa vida? É claro, você vai dizer que não, a palavra de Deus, eu tenho certeza, é isso que eu quero para mim. É claro, você vai dizer isso. Mas no dia a dia, lá na sua casa, na sua família, no seu trabalho, qual palavra tem falado mais alto na sua vida? No dia a dia, o seu batismo no Espírito Santo tem realmente transformado a sua vida? Tem realmente feito as pessoas enxergarem de você alguém que seja diferente?
Dentro do teu grupo de oração, quando você entra por aquela porta, não sei se é numa igreja, num salão, as pessoas te enxergam como alguém diferente? Ou você entra no grupo de oração rastejando, desanimado, cansado? Como é que você entra no grupo de oração? O Espírito Santo, meus irmãos, é aquele que fecundou Nossa Senhora. O Espírito Santo é aquele que fez o impossível na vida de Nossa Senhora, porque era impossível para ela. O Espírito Santo é aquele que quer fazer o impossível na nossa vida. Com as nossas fraquezas, com as nossas impossibilidades, o Espírito Santo quer fazer o impossível em nós. Talvez você esteja pensando isso. É impossível que a situação em que eu estou vivendo seja transformada. Mas com as armas certas, com a intercessão de Nossa Senhora e com a força e o poder do Espírito Santo, com certeza nós conseguiremos vencer, porque este Espírito Santo faz o impossível nas nossas vidas. Se eu perguntar aqui, muitos aqui levantarão a mão, de impossíveis que já aconteceu na vida de vocês. Estou mentindo? Já não aconteceu? Na minha vida também muitos impossíveis já aconteceram, mas por causa de mim? Porque eu merecia? Não. Pela graça do Espírito Santo que um dia foi derramado na minha vida. E eu quero dizer um pouco a mais. O Espírito Santo tem que gerar em nós o amor. Este sim é o ato concreto do Espírito Santo na nossa vida. Se eu digo que eu estou cheia do Espírito Santo, mas eu não digo o meu irmão, mas eu fofoco do meu irmão, quer dizer que eu não estou cheio do Espírito Santo, porque eu não estou amando o outro. O maior dos frutos do Espírito Santo para mim tem que ser o amor. Ele tem que reinar no nosso coração. São Pedro e os outros só conseguiram ir adiante e morrer pelo nome de Jesus, porque estavam cheios do Espírito Santo. Porque antes, o que eles fizeram na cruz? Negaram, porque lhes faltava o Espírito Santo. Se nós temos negado Jesus, pode ser que tenha faltado o Espírito Santo na nossa vida. Se nós temos negado Jesus, pode ser que não temos recebido esta força e este poder do Espírito Santo sobre nós. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, meu irmão, algo acontece em nós. E precisa ser visível aos olhos dos outros, não somente aos nossos. Precisa ser visível aos olhos do outro. Eu quero repetir uma frase que a Dani disse na pregação dela. Não existe maior nesse mundo, não existe nada maior nesse mundo do que a força e o poder de Deus agindo em nós. E a força e o poder de Deus agindo em nós faz com que nós possamos ter coragem de morrer pelo nome de Jesus. Faz com que nós possamos ter coragem de assumir as armas certas e vencer este combate espiritual. E assumir definitivamente que somos sim aquele povo que um dia vai chegar no céu. Meu irmão, Frei Raniero Cantalamessa diz que Nossa Senhora foi a primeira carismática. Mas Nossa Senhora teve algum carisma visível? Aqueles que nós conhecemos? Nossa Senhora fez profecia, pelo menos descrito na Bíblia, né? Fez alguma profecia? Não. O maior carisma que Nossa Senhora recebeu foi o carisma do amor. E este é o maior carisma que São Paulo diz para cada um de nós. Nenhum outro importa. Não importa se você reza por cura e as pessoas são curadas. Não importa se você intercede e a sua intercessão tem fruto diante de Deus. Não importa, meu irmão, se você canta e prega e as pessoas são tocadas. Se quando você sai da frente do grupo de oração, se você sai da porta para fora do grupo de oração, você não deixa o Espírito Santo transformar a sua vida, no sentido de que você possa amar ainda mais as outras pessoas. Não existe nada maior nesse mundo do que a força e o poder de Deus agindo em nós. Nós precisamos desta força para que nós possamos vencer esta batalha espiritual, esta batalha que nós estamos lutando. É nítido. A gente que roda o estado, né, Gustavo? Miguel? A gente vê, Bruno, o Bruno não está aqui. A gente vê o quanto o povo de Deus tem sofrido
o quanto os servos, o quanto as pessoas, e no meu caso, o quanto os pregadores têm sofrido com esta batalha e quantos têm caído. Sabe, eu quero dizer uma coisa para vocês. Sabe qual é a primeira coisa que nós somos atingidos para que nós possamos cair? A nossa oração. Parece incrível, a gente não consegue mais rezar. Então, se isso está acontecendo com você, meu irmão, peça a graça de Deus. Peça que Nossa Senhora te ajude. E não desista. Não desista de rezar, porque a partir do momento que nós desistimos de rezar, a partir do momento que nós desistimos de pedir o Espírito Santo, não haverá mais força e poder na nossa vida para que nós possamos vencer. Mas acima do que isso também, e continuando, caminhando mais um pouco, Nossa Senhora, aquela que era cheia do Espírito Santo, também foi aquela que compôs este canto de louvor magnífico, que é o Magnífica. Estava fácil para ela quando ela compôs esse cântico? Quando foi que Maria compôs? Quando ela estava de frente com Isabel, e não era fácil. Foi difícil ela chegar até Isabel. Foi custoso. E ainda em seu coração, ainda existia aquele, como será que isso vai acontecer? Foi difícil para ela, mas mesmo assim, Nossa Senhora proclamou o louvor de Deus na vida dela. Nós somos o povo conhecido do louvor. Não somos? Pelo menos lá, quando a gente começou na renovação, era o grupo do louvor, não era o grupo de oração, não era? Ah, você vai no grupo do louvor, você vai... Era assim que nós éramos conhecidos. Aquele povo do que levantava os braços, não era assim? Quem são os mais antigos aqui? Mas quanto tem faltado o louvor nos nossos grupos de oração? E quanto tem faltado o louvor na nossa oração pessoal? Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é só nos momentos fáceis que nós temos que louvar a Deus. E mais uma coisa. Louvar a Deus não é agradecer pelas coisas que Ele fez na sua vida. É muito mais do que isso. Louvar a Deus é engrandecer o nome dEle e diminuir o nosso. É nos colocar lá embaixo e fazer com que o nome dEle se engrandeça. Nossa Senhora era a escolhida para gerar Jesus e se rebaixou como humilde diante daquilo que lhe foi exposto. Ela, Nossa Senhora, porque estava cheia do Espírito Santo e porque sabia reconhecer quem era ela. E por isso, ela combateu e venceu o mal. E por isso ela venceu. O demônio nunca teve poder sobre a vida dela. Nunca. Porque ela sabia quem era maior do que ela. Ela reconhecia que o Senhor era maior do que ela. E nós precisamos redescobrir, não descobrir, redescobrir o poder do louvor em nossas vidas. Precisamos novamente voltar a louvar. Precisamos novamente voltar a engrandecer o nome de Deus. Precisamos compreender que o louvor também é força e poder para nós contra o mal. Porque deixamos de lado aquilo que nos diminui, aquilo que nos afasta, aquilo que nos faz rastejar. Esquecemos um pouco de nós mesmos e olhamos para Deus. E é isso que Deus quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Talvez você veio a este congresso buscando uma cura ou uma libertação. Você sabia que o louvor é a oração que liberta? Talvez você nunca tenha feito esse exercício. É um exercício. De no momento em que você precisa de uma libertação, fazer essa oração de louvor. Meus irmãos, há algum tempo atrás, eu estava pregando num encontro de jovens. E era um encontro que estava muito difícil de pregar, muito difícil. Geralmente, né, Gustavo? Encontro de jovens é difícil. Mas aquele estava mais. E o tema que tinha sido me dado era a oração. E que era para que eu pudesse enfatizar na oração de louvor. E aí eu estava pregando e falando a respeito do louvor. E lá na capela, houve uma profecia a respeito de um jovem que estava sentado ali, que este jovem estava sendo liberto
de algo que ele tinha vindo pedir. E há muito tempo ele pedia, mas não conseguia se libertar. Inclusive, na capela, o povo da intercessão é um povo hard, falaram até a roupa que o jovem estava. E realmente o jovem estava com aquela roupa, e realmente naquele dia, naquele momento, através daquela pregação e da oração de louvor, aquele jovem foi liberto. Meus irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Em vários textos, em vários momentos da Sagrada Escritura, nos mostram, nos comprovam que o louvor é aquele que nos liberta. Eu vou ler um para vocês, não precisa pegar, mas se você está anotando aí, anota, para você ler depois na sua casa. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 22. Não vou ler todos, tá? Separei alguns. 2 Crônicas, capítulo 20, versículos de 1 a 22. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, acompanhados dos Maonitas, fizeram guerra a Josafá. Vieram informar o rei: uma tropa enorme, vindo do outro lado do Mar Morto, avança contra ti. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, lembra da palavra, a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. A força nos falta. Diante dessa multidão que avança contra nós, não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para nós. Então, no meio dessa grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel e disse a ele: prestai atenção, eis que vos diz o Senhor, não temais, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Os levitas levantaram-se para louvar o Senhor Deus de Israel em alta voz. No dia seguinte de manhã, puseram-se a caminho para o deserto. Na partida, Josafá disse-lhes: escutai-me, homens de Judá e Jerusalém, ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército, cantando: louvai ao Senhor, pois a sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas. Os moabitas que tinham vindo atacar Judá foram destruídos. No momento em que nós cantamos o louvor, no momento em que nós esquecemos de nós mesmos, no momento em que nós engrandecemos o nome do Senhor, no momento em que nós reconhecemos que a força não vem de nós, mas vem de Deus, no momento em que nós reconhecemos que o poder não é nosso, mas é de Deus, os inimigos serão destruídos, os inimigos serão derrotados neste exato momento, porque é o Senhor quem age através de nós e não somos nós que fazemos nada. No momento em que nós nos derramamos na presença de Deus, no momento em que nós nos despojamos da presença de Deus, daquilo que está mais em nós, naquilo que precisa ser deixado para trás, no momento em que nós, volto a dizer, engrandecemos o nome do Senhor, assim como nos diz o livro de Crônicas, neste exato momento, a guerra já está vencida. Que guerra você tem lutado, meu irmão? Que guerra tem acontecido no seu grupo de oração? Qual é a guerra? Eu quero dizer novamente, talvez eu e você, me coloco aqui, em vários momentos rastejamos como a serpente. Sabe por quê? Porque desanimamos, porque nos cansamos e porque gostamos disso e queremos ficar lá, naquele lugar. E mais do que isso ainda, porque como nos disse a Dani, queremos ficar lá na merda,
como ela disse para nós. Sabe por que eu digo isso? Porque a gente fala isso com a nossa boca. Ah, a minha vida está uma merda. O meu trabalho não presta. O meu casamento está acabando. O meu grupo de oração não é mais como era o mesmo. E falando isso, nós estamos murmurando e reclamando contra Deus. E fazendo isso, nós, como a serpente, como Eva, assumimos e rastejamos diante do mal, diante do maligno, e deixamos que ele reine em nossa vida. Diferente quando nós louvamos, diferente quando nós esquecemos, mesmo que está ruim. Pode ser que esteja ruim, pode ser que esteja. Quando nós louvamos, nós nos levantamos, não porque nós merecemos nos levantar, mas porque é o próprio Deus que nos levanta. O livro do Crônicas fala isso. No versículo 19, os levitas se levantaram. E qual é a palavra para nós neste ano? Vamos nos levantar, meus irmãos. Paremos de rastejar, mas assumamos que nós somos filhos de Maria, a nova Eva, aquela que engrandece o nome do Senhor. Se você tem engrandecido o nome do maligno, eu digo para você nesta tarde, pare com isso. Sabe por quê? Vou dar um testemunho rapidinho. Essa semana eu falei, eu vou começar a perceber quantas das vezes eu louvo e quantas das vezes eu reclamo. Eu vou dizer para vocês, muito mais eu reclamei do que louvei. Infelizmente, muito mais. Por coisas tão pequenas nós reclamamos, principalmente no trânsito. Por coisas tão pequenas. Paramos com isso. Deixamos que o Espírito Santo haja em nós, frutifique em nós como em Maria, gerou nela o fruto Jesus no ventre de Maria. Deixamos que em nós frutifique este Espírito Santo que nos levanta novamente como um povo do louvor.